TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. E boa tarde a todos. Bom, a Rosarinho falou-nos de saúde integral. Nós vamos falar de um tema exatamente que é fundamental para que sejamos saudáveis espiritualmente. E saudáveis espiritualmente somos saudáveis, sem dúvida, fisicamente. Falta-nos ainda essa chave para o nosso caminho. Foi Jesus que nos veio falar, obrigada Fernanda, foi Jesus que nos veio falar exatamente de como nos tornarmos saudáveis. E portanto nós vamos hoje falar de um tema que ecoa nos nossos corações há mais de 2000 anos e que nos fala de uma rogativa do Senhor que nada mais é que uma solução para as nossas dificuldades, que é amai os vossos inimigos. Falarmos de amar os inimigos significa falarmos de relacionamentos pessoais, de relacionamentos familiares, de relacionamentos no nosso emprego, na nossa vida diária, mas também significa falarmos de melindres, significa falarmos de ódios, significa falarmos de desentendimentos e de uma palavra que é exatamente esta, falarmos de inimigos. Porque sem essa condição que nós criamos uns com os outros, nós não precisávamos de falar desta palavra, não é? Ela não existiria no nosso vocabulário, no de Jesus não existiria com certeza. Bom, porquê é que nós falamos de inimigos? Nós falamos de inimigos porque nós falamos da nossa dificuldade em amar. Nós temos uma tremenda dificuldade em amar. O rato está ao contrário, peço desculpa. Nós temos uma tremenda... Caiu. Nós temos uma tremenda dificuldade em amar. E porque temos essa dificuldade em amar, nós precisamos de perceber como é que vamos dar esses primeiros passos que já estamos a dar com os nossos sentimentos. Porque já estamos a tentar e a conseguir muitas vezes. Por vezes conseguimos, por vezes não conseguimos. Até há pouco tempo, e quando falamos há pouco tempo, falamos há milénios, mas é pouco tempo, na escala de um espírito. Até há pouco tempo, nós ainda vivíamos no mundo dos instintos, mas nós já abandonamos o mundo dos instintos. Eles ainda coexistem dentro de nós, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos pouco a pouco a afastar-nos deles. E ao afastar-nos deles, nós vamos conseguir então amar o nosso inimigo, já que todos nós somos imperfeitos. A imperfeição ainda é uma condição de todos nós que estamos aqui na Terra. E o que é que nós queremos passar para essa ordem de espíritos que vem a seguir, que é os bons espíritos? Bom, vamos então tentar perceber como éramos, como somos, qual foi o passo que demos com Jesus. Jesus trouxe-nos uma nova compreensão da lei divina. Qual era o padrão antigo? Era este que aqui temos. Moisés, que deu um grande passo, mas toda a lei dele era baseada no olho por olho, dente por dente, como nós sabemos, mas já em Levítico estava lá, mas já em Levítico estava lá escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já era uma orientação, mas que não era seguida pela maioria. Como nós sabemos, a lei que imperava era a do olho por olho, dente por dente, era uma lei de vingança ainda. Mas sendo uma lei, ela tinha vindo contrariar a ausência da lei, por isso ela era já muito bela, era divina. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, nós temos que nos lembrar que era uma lei divina. Só que o Pai dá-nos a lei aos poucos. Deu-nos a lei com Jesus, vai-nos aprimorando a lei ao longo do tempo. Ela ainda não terminou o seu aprimoramento. Ela continua o seu aprimoramento. Só que era preciso com Jesus alicerçá-la no amor, como
nós já vimos, e o amor traz-nos Jesus esse novo mandamento em que Ele nos pede que nos amemos, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus traz-nos um novo ensinamento, então, um novo mandamento, como Ele próprio identificou, que é exatamente o amor. Vamos então continuar a nossa caminhada, porque nós vamos refletir sobre amar o nosso inimigo e como é difícil amar o inimigo. É dificílimo, às vezes impossível. E já vamos ver como Jesus e como o nosso Pai Divino nos ajudam a amar o inimigo. Bom, vamos até ao Evangelho, segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador Kardec, eu hoje vou ter mais cuidado, já que estão aqui pessoas novas e não sei o que sabem. Se eu disser codificador, podem não saber o que é, mas se eu disser Allan Kardec, já sabem. Ora bom, ouviste o que foi dito, são palavras de Jesus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta é a lei de Moisés. Mas Jesus vem nos dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ainda hoje, passados 2000 anos, mais de 2000 anos, é muito difícil, muitas vezes, amar alguém que retira a vida a outrem, que faz extremas dificuldades em alguém e que, portanto, é muito difícil ultrapassar todas essas memórias, porque o espírito leva as memórias consigo e muitas vezes vive-as de uma forma muito difícil e muito dolorosa na existência, na vida espiritual. Mas Jesus está-nos a pedir isto. Há mais de 2000 anos que Ele nos pede que nós aprendamos a fazê-lo. Bom, para quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Qual é a nossa recompensa de amarmos aqueles que já é fácil gostar, é fácil amar? Como é que é a nossa caminhada? Só que Jesus sabia que era muito difícil nós amarmos os inimigos. Nós não somos capazes de dizer como Ele disse na cruz, perdoai-os, Senhor, porque não sabem o que fazem. Nós não sabemos fazer isso. E então nós tivemos muitas ajudas e uma delas foi exatamente a doutrina espírita que nos veio alargar a compreensão de como amar o inimigo. Porquê? Porque até Pedro lhe perguntou quantas vezes haveria de perdoar uma ofensa. 7, e Jesus responde-lhe, não, 7 não, 70 vezes 7. E depois o Espiritismo vem nos dizer que não é 70 vezes 7 só uma vez, é 70 vezes 7 cada ofensa. Então isto multiplica-se. Nós passamos o tempo a perdoar. Para quê? Para sermos perdoados também. Porque nós gostamos de ser perdoados. Bom, porquê é que nós temos que perdoar? Porque se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Nós já vamos aprendendo a amar o próximo, é verdade. Mas amar alguém que nos prejudicou é muito difícil. E daí essa aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias que nós alcançamos sobre o quê? Sobre as nossas maiores dificuldades. Por um lado, o egoísmo e, por outro, o orgulho. É porque nós, às vezes, justificamos as nossas dificuldades com o outro, mas elas são nossas, elas nascem dentro de nós, como vamos ver. No Livro dos Espíritos, vamos agora passar pelo Livro dos Espíritos,
Kardec fez a mesma pergunta, porque ele chegou ao Sermão da Montanha, que é onde Jesus nos pede para nós amarmos os nossos inimigos, e ele também não conseguia perceber muito bem toda aquela dimensão e era preciso alargar aquela explicação. Então ele vai fazer essa pergunta aos espíritos superiores. E ele pergunta-lhes isto. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? Às dele também. E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Era algo que para ele também era de um enorme desafio. Porque o desafio que Jesus nos deixou foi um grande desafio. E os espíritos superiores vão-lhe dizer: certamente, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Isto veio sossegar os nossos corações. Afinal, Jesus não nos estava a pedir que amássemos os nossos inimigos de coração e de braços abertos. Não. Ele estava-nos a dizer, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também aqui através de Kardec, do Codificador no Livro dos Espíritos, que nós não podemos ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que está em questão. Não foi isso que ele quis dizer, continuam os espíritos superiores. Amar aos seus inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Quem age assim, torna-se superior a eles. Quem busca ou quem procura a vingança, coloca-se abaixo deles. Então este esclarecimento vem-nos dizer que não é abrir-lhe os braços, não é transformá-los em amigos, é apenas perdoar-lhes e retribuir-lhes com o bem. E será que todos temos inimigos? Nós vivemos num mundo de expiações e provas. Não é verdade? O nosso planeta ainda é um planeta onde o mal supera o bem. E Deus, na sua sabedoria e misericórdia, Ele está-nos a encaminhar a todos para uma evolução. Mas nós não estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Uns são mais imperfeitos e outros são menos imperfeitos. Então, no livro Viagem Espírita, de 1862, Kardec vem-nos dizer que no estado atual das coisas aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? Nem que nós não queiramos, nós temos. Jesus também teve. Então nós não somos superiores a nada. Nós também temos, até porque ele era um espírito perfeito. Para não os ter, era preciso não estar na Terra. Não ser esta a consequência da inferioridade relativa do nosso globo e da sua destinação como mundo de expiação. Então, todos nós temos inimigos. Mas será que o inimigo é um mal ou é um bem? A doutrina espírita fala-nos disto. O inimigo é um mal ou é um bem? No sentido absoluto do termo. Para isso bastaria fazer o bem, continua. Oh não, Cristo não está aí para o provar. Se pois Cristo, a bondade por excelência, foi alvo de tudo quanto a maldade pôde imaginar, porque nos admirarmos de que assim suceda com aqueles que valem 100 vezes menos? Por que admirar-nos de termos inimigos? Mesmo que fizéssemos tudo certinho, nós ainda temos inimigos e vamos perceber porquê. Mesmo que fizéssemos tudo certinho. E voltamos à questão, será o inimigo um mal? Será que ele é mesmo um mal? Na fase deficitária da evolução em que nós estamos, precisamos do amigo que nos encoraja, pois precisamos, que nos apoia, que está ali conosco, que nos ajuda a ir em frente.
Mas também precisamos do inimigo que nos observa. O amigo é uma bênção, é verdade. Mas o inimigo é um benfeitor, como diz o benfeitor Emmanuel. Reparem, um benfeitor do bem diz que o inimigo é um benfeitor. Já vamos ver porquê. Porquê? Porque o amigo traz a cooperação e o inimigo dá-nos o teste. Um dia, quando o padre da cidade onde Chico vivia desencarnou, Emmanuel, em primeira mão, deu a notícia ao Chico. Chico, o nosso benfeitor, finalmente desencarnou. E Chico ficou espantado. Como é que ele lhe dizia que o padre era um benfeitor? O padre era a prova para a paciência, para a resignação, para a forma de viver a calúnia, como ele a viveu, não é? Então, o inimigo para ele transformou-se num benfeitor. Mas nem Chico conseguiu, na altura, compreender como é que Emmanuel lhe falava do benfeitor. Bom, e como nós somos amigos e inimigos, a dado momento nós encontramos-nos e nós reconhecemos-nos muitas vezes, mesmo sem sabermos. Como é que nós nos reconhecemos? Nós pensamos, pensamento é vida e pensamento resume-se a uma vibração, a uma atração ou repulsão de fluidos e nós vamos ter um conjunto de fluidos que circulam entre todos nós. Todos nós temos interações espirituais uns com os outros. Não são só as interações físicas. Não, essas são visíveis, mas nós temos as outras, as espirituais. E quando há um pensamento malévolo, há uma corrente fluídica que nos impressiona de forma negativa, penosa. Mas quando há um pensamento benévolo, há uma corrente fluídica que nos envolve numa emanação agradável. Isto é uma lei física, é uma lei de atração e de repulsão dos fluidos. E diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 12, que acabávamos de referir há pouco, que daqui decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. E agora é só um inimigo desta existência? Não. Aquelas pessoas que nós não gostamos e elas ainda não abriram a boca e acabamos de conhecê-las. Não sabemos como explicar. Às vezes temos vergonha para dentro de nós de sentirmos aquela antipatia. Porque a pessoa não nos fez mal algum. Acabamos de a ver. Como é que aconteceu? É porque nós temos uma aura, temos pensamentos e o nosso espírito identifica o nosso inimigo do passado. Como também muitas vezes somos alvo do mesmo. Nós percebemos que o outro não gosta nadinha de nós, mas nós não fizemos nada para ele não gostar. Mas ele não gosta. E nós temos que aprender, com este conhecimento que já temos, que afinal o que escrevemos no passado veio até nós no presente e plasma-se nas nossas relações do dia a dia. Está cá. E nós temos que viver com esta condição. E qual é a nossa condição? É que nós não vivemos só hoje. Nós temos um passado, temos um presente e vamos constituir o futuro. Se nós formos materialistas, ficamos ali só naquele pedacinho do presente. Mas se nós formos
e se nós tivermos o entendimento das nossas reencarnações, nós vamos perceber que já vivemos muitas vezes, que já vestimos muitas vestes. Fomos homens, fomos mulheres, fomos ricos, fomos pobres, já lutámos muito, já empunhámos muitas espadas, já tivemos poder, muito poder. E com tudo isso, tudo isso vem connosco. Agora temos outra veste, mas o espírito é o mesmo. E como é o mesmo, nós temos que alargar as vistas, como nos diz o Evangelho, sobre o passado, sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Mas nós já vivemos muito. E como vivemos muito, nós fizemos muitas inimizades, porque esta já sabemos que é a nossa melhor oportunidade, esta é a melhor condição em que nós estamos, então tudo o que está lá para trás já não é tão bom. E se esta é a melhor, e se nós ainda descobrimos dentro do nosso coração tantas dificuldades, nós podemos imaginar como fomos, não é? E o que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de perceber que amar o inimigo, que este é o nosso título, é uma necessidade do nosso ser espiritual. Porque nós já entendemos a vida com passado, de muitas reencarnações, com presente e com futuro. E o que é que nós estamos a fazer neste momento? Estamos a tentar, e muitas vezes a conseguir. A tentar o quê? A tentar compreender o presente, a tentar compreender todas essas relações que muitas vezes não são tão felizes, mas que foram construídas para nós, por nós no ontem, que é o nosso passado, e que hoje, como nos disse Jesus, quando alguém nos pedir que caminhemos 1 milha, devemos caminhar 2. O que é que isto significa? Muitas vezes vem ao nosso encontro, esta frase de Jesus também é do Sermão da Montanha, muitas vezes vem ao nosso encontro o inimigo. E nós queremos fazer essa amizade, nós estamos aqui para nos tornarmos todos irmãos. E nós queremos fazer essa amizade com o outro. Então nós temos que relevar, sermos indulgentes, benevolentes, pacientes. Onde? Dentro de casa, para começar. Porque lá estão muitos inimigos. Porquê? Porque é ali o nosso laboratório. Se nós conseguirmos alargar o laboratório, ótimo. Se não conseguirmos, ficamos no laboratório. E no laboratório nós vamos fazer o que é possível. Lá estão um conjunto de inimigos reunidos, mas também estão amigos, que são os que ajudam, os que amparam, os que socorrem. Eles também estão lá. E vamos caminhar a milha. Mas quando caminharmos a milha, nós só conseguimos o quê? Nós só conseguimos que ele compreendesse que nós estamos diferentes. Mas nós queremos ganhar o inimigo do passado. Então o que devemos fazer? Devemos continuar a caminhar com ele a 2ª milha para o transformar num amigo. Isso faz-se na família, faz-se no emprego, porque esses atos de bondade, esses atos de serviço e esses atos do amor ao próximo são para nós levarmos durante toda a nossa existência. É isso que significa quando alguém te pedir que para caminhar 1 milha, caminha 2. Ora bem, então o que é que faz o incrédulo? O incrédulo não acredita em nada disto que nós estamos aqui a conversar. A vida é só uma e nós temos muitos ditados aqui em Portugal. Quem mas faz,
paga-mas. Eu não levo desaforo para casa. E pronto, é uma maneira de viver. Também está bem. Porquê? Porque ele é incrédulo. Ele ainda não chegou lá. Está a fazer a sua caminhada. Mas aqueles que já acreditam têm que olhar para a nossa existência como um campo de observação do Espírito. Somos espíritos imortais, criados por Deus e que vamos continuar a nossa caminhada até à perfeição. Perfeição porquê? Porque é o único estádio que nos foi dado como estádio final de tudo o que nós conhecemos. Mas não é o fim. Não vai ser o fim aquilo que nos dizem que é a perfeição. Ora bom, e porquê é que nós temos tanta dificuldade em amar? É que nós temos muita dificuldade em amar o inimigo. Muito. Até fugimos deles, não é? Ora bom, o maior problema é exatamente o orgulho e o egoísmo. Esse é um problema. Mas o maior problema é que nós ainda não percebemos que estamos num estado evolutivo transitório. Tudo isto que aqui está vai passar quando formos espíritos puros. Isto não vai fazer parte do nosso vocabulário. Mas o que acontece é que quando alguém nos diz alguma coisa que não gostamos, ou faz alguma coisa que não gostamos, nós às vezes por educação não mostramos, mas ficamos com a mágoa. E o que é mágoa? Traduzida a palavra significa má água. Muito interessante. Então a nossa má água, levámos um murro no nosso amor próprio, levámos uma pancada no nosso coração, ninguém vê, mas nós temos a má água. E nós vamos, perdoem-me a expressão, vamos ruminar aquela má água meses, anos. E quando a ruminamos, quando a repetimos dentro de nós, ela cria marcas no nosso perispírito. Doença. Falávamos há pouco da saúde integral. É doença. Mágoa cria doença com o tempo. Fizemos uma marca, não foi o outro que fez, o outro só fez o ato. Nós é que criamos a mágoa. Jesus foi maltratado, não criou mágoa. Até pediu perdão por todos nós. E como repetimos a mágoa, ficamos com ressentimento. O que é um ressentimento? É ter um sentimento repetido, ressentido. Ninguém vê, mas está lá. Ai, desculpem. Ninguém vê, mas está lá, conosco. E depois de muito tempo, o que é que nós podemos fazer? Podemos ainda criar ódio e num estádio de alguém que é pouco evoluído, cria vingança. Se não criarmos a vingança, estamos melhor. Mas só o criar a mágoa pode fazer com que nós então coloquemos dificuldades ao nosso corpo espiritual e ao nosso corpo físico e geremos um processo de multiplicação das células menos favorável àquilo que nós queremos para a nossa felicidade. E como é que nós vamos trabalhar isto tudo? Pela dor. Lá vem a dor, a divina dor, porque nós não quisemos caminhar pelo amor. Todos nós já fizemos isto. Todos, sem exceção. E para que é que isto nos leva? Leva-nos para aquilo que Francisco do Espírito Santo Neto, através do Espírito Amed, nos vem dizer, que na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade espontâneos e inatos, são inatos em nós, na psique humana. São emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal. Nós ainda temos muito de animal dentro de nós. Mas há coisas boas, porque o instinto
também nos pode ajudar a sobreviver, como sabemos. Do qual faz parte, do qual de onde viemos e de onde evoluímos. Mas precisamos de aprender a quebrar este comportamento dentro de nós. É a partir da quebra deste comportamento que nós vamos aprender a amar os inimigos, de que Jesus nos falou. Nós agora vamos trazer aqui apenas uma história do Chico sobre a mágoa, porque ele era humano. Chico era tão humano como nós. Tinha um mentor que muito o educava, como nós sabemos. E que nesta vez também o vai educar. No livro de Adelino da Silveira, Chico de Francisco, nós vamos encontrar então uma história que Chico contou aos seus amigos, neste caso Adelino ainda é encarnado, e que vem dizer-nos isto. Há muitos anos Chico possuía um cachorro que não sei ao certo se nasceu deficiente ou se foi atropelado. E o animal dava-lhe muito trabalho. De madrugada, porque ele chegava à casa por volta das 2, 3, 4 da manhã, quando chegava do centro espírita, ele tinha que limpar todo o quarto. Comprava com o seu diminuto ordenado uma coberta que não chegava a durar um mês. E assim foi durante muito tempo. Só que certo dia ele chegou e o cachorro estava a morrer. Passaram-se alguns meses e uma das suas irmãs diz-lhe o seguinte: Chico, lembra-se daquele cachorro aleijado? Ele não morreu naturalmente. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho e, querendo aliviá-lo, deu-lhe veneno. Nós às vezes achamos que estamos a fazer bem e estamos a fazer tudo errado. Ele não sentiu raiva. Não, ele não sentiu raiva, mas ele sentiu mágoa. Essa tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou-lhe a envolver o coração. Passados alguns dias, lá vem Manuel, que era o seu mentor, mas era aquele que o ensinou e muito. E vem dizer-lhe assim: esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Já nem conseguiam trabalhar bem com ele. Ele estava a impedir o trabalho. Agora imaginem o que nós fazemos com a mágoa dentro de nós. Você precisa livrar-se dela. Ele vem dizer uma coisa muito humana. Mas eu não consigo esquecer. É muito nosso. De todos nós. Mas Emmanuel diz-lhe, mas é preciso. E ele pergunta-lhe, como nós perguntamos muitas vezes a nós mesmos, como é que eu faço para me livrar disto? Eu quero livrar-me, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para me livrar de alguém que me tratou mal, que me fez algo de mal? Você precisa dar-lhe uma grande alegria. Isto agora não parece muito aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E Chico também não gostou nada de ouvir. Eu dar-lhe alegria? Então o ofendido fui eu, e ora essa. A receita não é minha, é de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que é que a pessoa gostaria de ter e não tinha. E descobre que era uma máquina de costura. Chico tinha algo que aqui nós encontramos. Ele era obediente. Ele podia dizer que não, mas não, ele era extremamente obediente, até porque ele sabia, mas essa é uma outra história, que ele podia ser retirado do seu corpo se não fosse obediente, não é? Portanto, ele decidiu ser obediente. Chico comprou então uma máquina de costura para pagar em longas prestações. E foi visitar a senhora. A pessoa estava tão feliz, que quando viu o Chico chegando, correu para ele e deu-lhe um abraço com tanto amor, que a luz desprendeu-se dela, envolveu o Chico da cabeça aos pés e quando ela o soltou do abraço, a sombra havia desaparecido. As
camas que ele tinha colocado, e já vamos ver isso noutro exemplo, que ele tinha colocado à sua volta, a densidade dos seus pensamentos tinha-o impedido de tornar-se um bom instrumento para a espiritualidade e de ser ajudado pela espiritualidade. Por isso Jesus não levou as mágoas com ele, não. A última frase foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não queria nada daquilo para ele. Então devemos sim reconciliar-nos com o adversário. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. Vamos tentar desmontar um bocadinho deste trecho de Mateus, que não é fácil e daria uma história para toda a nossa conversa e, portanto, o que é que aqui acontece é que a morte não apaga as mágoas, os rancores, os ressentimentos. Quem os tem deste lado, leva-os para o outro lado e continua a viver com eles. Vive deste lado, vive do outro. E nós estamos interligados por leis de sintonia e afinidade. E, portanto, são possíveis, sim, perseguições entre encarnados, entre desencarnados, entre um encarnado com um desencarnado, porque o encarnado também pode obsidiar o desencarnado, e entre o desencarnado e o encarnado. Tudo é possível. Porquê? Porque nós estamos a falar de pensamento e de energias. Não é? Ora bom, mas como é que atuam os nossos inimigos? Primeiro, eles estão nos dois planos. Aqueles que nós encontramos e não gostamos mesmo quando não os conhecemos, e aqueles que estão do outro lado da vida. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Não nos esqueçamos nunca disso. E Deus ama tanto o obsessor quanto o obsidiado. Então, o inimigo encarnado pode nos perseguir e caluniar. O inimigo desencarnado pode nos obsidiar e, em última situação, até nos pode subjugar. É verdade. O que devemos fazer? Vamos de novo ao Evangelho. O Evangelho tem o nosso caminho, tem a solução para as nossas dificuldades. É que devemos usar de benevolência e de indulgência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Nós oramos pelos familiares e pelos amigos, mas nós também temos que orar pelos inimigos. Porque os inimigos também são filhos de Deus e por alguma razão eles se tornaram nossos inimigos. Vamos a uma história que está no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. É uma história muito bonita, já aqui foi trazida com muitas perspectivas. Rosarinho, por exemplo, já falou da reencarnação de Sigismundo. Eu agora vou trazer a história numa outra perspectiva, muito mais curta. Mas é um casal, Adelino e Raquel, e um outro espírito, Sigismundo. Aqui nesta imagem está Adelino do lado esquerdo, Sigismundo do lado direito e o instrutor Alexandre ao meio. O que é que aconteceu na vida destes três espíritos? E Adelino está encarnado e Sigismundo está desencarnado, para perceber a história. Desencarnado é estar no plano espiritual. Então eles numa reencarnação anterior, ou numa encarnação anterior, eles tinham estado todos encarnados. E o que é que tinha acontecido? Adelino era esposo de Raquel, mas Sigismundo teve um caso amoroso com Raquel. E o que é que ele fez? Ele retirou a vida a Adelino e abandonou Raquel. E Raquel acaba numa péssima situação, não só física, material, quanto espiritual.
nós somos capazes de perceber o que é que acontece com estes espíritos. Eles partem para o mundo espiritual com um profundo ódio uns pelos outros. De tal forma que eles fazem um longo trabalho no plano espiritual, é verdade. Segismundo trabalhou muito no plano espiritual, pediu perdão àqueles que prejudicou, porque no mundo espiritual também se pede perdão, não é só no mundo físico. E o que é que vai acontecer? O casal vai de novo reunir-se na Terra, vão voltar a ser marido e mulher, e eles estão nessa condição. Eles são, neste momento que nós apresentamos, marido e mulher, têm uma filha e vão ter um filho. E quem será o filho? Segismundo. Eles tinham combinado receber esse espírito. Eles tinham firmado esse compromisso. Porque normalmente os pais firmam compromisso com os... Normalmente, não é sempre. Mas normalmente firmam compromisso com os espíritos que vão ser seus filhos. E eles tinham firmado esse compromisso. Mas o que é que acontecia? É que Adelino, quando dormia, ele tinha pesadelos. O que eram os pesadelos do Adelino? Era ele estar perante Segismundo e achar que Segismundo era alguém que lhe queria fazer mal. Ele lembrava-se. Ele só não se lembrava era de quê? Não é? E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele tem muito medo de Segismundo. Aí entra o benfeitor Alexandre, que vai trabalhar com Adelino para que Adelino perdoe e aceite esse espírito imperfeito, ou mais imperfeito do que ele. Que o aceite como filho. Porquê? Porque só vindo à Terra e passando pela experiência física é que é possível ultrapassar essa dificuldade. E diz-nos então André Luís, ou diz-nos então o benfeitor Alexandre, que é sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, é quando nós achamos que os nossos são os melhores, não é? Conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Pois é, isto é tudo muito fácil. Mas como o amor é prescrição para todas as almas, amor é a prescrição de Jesus para todas as almas, nós temos que aprender o resto. E o resto é, nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo a tempestade é a nossa benfeitora, a dificuldade é a nossa mestra, o adversário é um instrutor eficiente. E era preciso, então, ele aceitar o inimigo. Porquê? Como lhe diz Alexandre, modifica as vibrações dos teus pensamentos e recebe com carinho o mendigo que te bate à porta. Ele fazia uma extrema resistência em receber este filho. De tal forma, como a Rosarinho já nos explicou na palestra, ele conseguia tornar os seus espermatozoides inférteis. Vejam o que nós conseguimos fazer a nós mesmos. Ele não queria receber aquele filho. Mas o mendigo que precisava de renascer, que era o inimigo do passado, precisava de vir para se redimir. E nós também nos queremos redimir. Podemos agradecer infinitamente aos nossos pais a nossa encarnação. Infinitamente. Quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou, o que é que lhe pediu? Recebe com carinho o mendigo. Não está a pedir que o ame,
está a pedir que o receba com carinho. As palavras que vêm até nós são sempre muito profundas e a doutrina traz-nos coisas muito profundas. E o que é que acontece? O que acontece é que Adelino já era um espírito muito preparado e ele não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, ele aperta a destra, a direita, não é? A mão direita do ex-adversário, fundamento comovido. E o que é que acontece? O mesmo que aconteceu ao Chico. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas e radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Então, se um espírito que tem uma condição elevada e nobre, tem dificuldade, agora imaginemos aquele que não tem essa condição elevada e nobre. É muito difícil perdoar os nossos inimigos. E se Gismundo ia renascer, e o nosso amigo não se ia recordar que ele era o inimigo do passado. Podia ser um filho com quem ele não tinha muita afinidade, mas não era o inimigo que ele reconheceria de imediato. Então, pelo véu do esquecimento, eles puderam fazer o trabalho. E como nos diz ainda Hermínio Miranda, em Diálogo com as Sombras, o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava o ofensor. O ofensor tem que vir à terra fazer o seu trabalho. Ou seja, da sua falta, mas liberta-nos a nós, os ofendidos, que com o perdão evita que se reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. E esta é a verdade que Cristo nos vai ensinar. O perdão liberta-nos, deixa-nos livres para continuar a nossa caminhada. Mas o outro vai ter a justiça divina que é necessária para que ele consiga compreender e aprender através da dor aquilo que não foi capaz de aprender através do amor. Ser-nos-á possível amar os nossos adversários cultivando atitudes diversas. Então vamos agora aprender como é que a doutrina nos ensina a amar o adversário, porque não é abrir-lhe os braços, não é nada disso. Orar pela felicidade deles no silêncio do coração, envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento, e não nos referirmos, sobretudo, em tempo algum, a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. E, portanto, vamos repetir o que dissemos até agora no livro Coragem, Adversários e Nós, quando não é possível nós dialogarmos, porque não é possível dialogar com todos os inimigos. Com alguns é impossível. Emmanuel deixa-nos esta lição. Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los, sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda a vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo e erguemo-los a Deus. E entreguemo-los a Deus. Obrigada. Rogando para eles paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Estamos a criar imensas dificuldades quando produzimos a dor no outro. E vamos lá à frente. Às vezes temos que demorar milénios para estarmos preparados para irmos ao encontro de uma dívida do século IV, antes de Cristo, do que quer que seja. Precisamos de milénios para nos sentirmos preparados para resgatar essa dificuldade. Então, qual é o caminho quando não é possível dialogar? A oração. E como já estamos muito atrasados, vamos aqui saltar uns slides, está bem? Então, vamos concluir apenas falando, já falei hoje, apesar de não ter citado este lindo capítulo, mas
A hostilidade, a aversão, o desafeto e o ressentimento são palavras que assinalam estados evolutivos, como nós já vimos, todos transitórios, nos quais se fixam transitoriamente milhões de criaturas. Nós agora vamos para o final, porque não é possível. Os Espíritos pedem-nos disciplina. Então, disciplina é ficarmos com a mensagem final de Emmanuel, que nos diz assim: esforcemo-nos assim ao máximo para entender acima de julgar. Nós não sabemos julgar. Julgar sabe Deus Todo-Poderoso, nós não. Pouco a pouco, o sublinhado é nosso, o conceito de inimigos se nos afastará da mente e há de desaparecer. Porquanto ainda mesmo nos companheiros que se empenhem em ferir-nos, identificaremos candidatos ao remédio e à piedade. E por eles trabalharemos a fim de que o bem nos favoreça com a dedicação de quem se auxilia, auxiliando aos próprios irmãos. E acabamos com esta frase, igualmente de Emmanuel, que nos diz: pelo amor nascemos, porque nós nascemos pelo amor de Deus. Pelo amor nos desenvolvemos, pelo amor lutamos e por ele nos renovamos, através da morte, para renascer de novo até à perfeição final. E esta é a lei. Quando não aprendemos a amar o inimigo na existência que temos, porque não é possível, Deus dar-nos-á o esquecimento do passado numa nova existência. Muita paz, muito obrigada por me ouvirem e um bom fim de semana. Boa tarde a todos. Então, como a disciplina é importante, vamos nos dirigirmos novamente a nosso Senhor Jesus e vamos encerrar os trabalhos da tarde de hoje, agradecendo ao Mestre, dizendo-lhe: Senhor Jesus, a nossa gratidão profunda, Mestre, a Deus nosso Pai que nos concedeu a bendita encarnação e o esquecimento do passado, e por todas as oportunidades que nos coloca em nosso caminho para que possamos melhorar, nos reformando, Jesus. E após ouvir as palavras finais desta palestra proferida pela nossa companheira e amiga Ana, que sensibiliza, Senhor, os nossos corações, que faz-nos pensar naqueles a quem tanto ferimos, Jesus, e que necessitam também regressar à vida da matéria para esquecer a dor que lhes causamos. E da nossa parte, Jesus, só podemos pedir-te, perdoa-nos e ajudai-os para que eles também possam nos perdoar. Amado Jesus, ficai conosco, Senhor, e acompanha-nos até os nossos lares, e que possamos levar daqui as bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, para junto daqueles que nos esperam, para aqueles que caminham conosco, e assim que a tua vontade do Pai se cumpra em nós, hoje, agora e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.